Oi, pessoal. Então, nesse conteúdo agora, nós vamos entrar em leis ponderais, que são leis no qual tangem todo o cálculo estequiométrico de química. Para fazer as reações químicas, balanceá-las, a gente sempre tem que lembrar das leis ponderais, tá? Então, vamos lá. As massas, ou também chamada de lei de Lavoisier. Aí tem a imagenzinha de Lavoisier, ó. E aí tá um desenho dele ali no laboratório, né? E tá escrito assim, ó, embaixo dessa imagem. Com os trabalhos de Lavoisier, as transformações químicas começaram a ser estudadas de forma sistematizada em experimentos laboratoriais, por meio de instrumentos de medida que permitem uma avaliação quantitativa. Os estudos de Lavoisier nos auxiliaram a definir a quantidade de reagentes necessários para produzir tal quantidade de produto, né? Na área industrial, isso foi extremamente vantajoso. Então, vamos lá. Por meio da decomposição térmica do óxido de mercúrio 2, um sistema fechado, Lavoisier verificou que a massa da substância testada e a massa das substâncias produzidas permaneciam constantes, ou seja, a massa do reagente era igual à massa do produto. Isso em um sistema fechado. O que significa isso, professor? Um sistema fechado, onde a reação, onde o meio que ocorre a reação, ele não perde massa. O gás formado ele também está sendo medido, isso também está sendo pesado. Porque se eu fazer num sistema aberto esta reação, o oxigênio, o O2 aqui, vai evaporar. Aí não vai ter como eu determinar essa massa aqui. Num sistema fechado eu consigo determinar a massa. Então ele disse que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Não há data que estabeleça o início da química. A única certeza é de que alguns cientistas dos séculos 17 e 18 contribuíram significativamente para o reconhecimento dessa ciência. Vamos falar um pouquinho sobre Lavoisier, Antoine Lavoisier, hábil e criterioso experimentador, cujo trabalho condensado no Traité élémentaire de chimie, publicado em 1789, discute a importância da experimentação para a construção de modelos explicativos na ciência. Muitos historiadores o consideram como introdutor do pensamento químico, pelo fato de ele ter contribuído com muitos de seus trabalhos para o reconhecimento da química como ciência. Então, ele é que começou a transformar o que a gente chamava de alquimia em química. O alquimista era mais misterioso, místico, né? Lavoisier pegou alguns conhecimentos do alquimista e começou a transportar para um laboratório e sim, daí esquecer os seres místicos, mas virar uma ciência exata, usar os dados que ele descobria em laboratório. Então, a primeira lei, lei da conservação das massas. A calcinação do óxido de mercúrio levou à descoberta da célebre princípio da conservação de massa. Na verdade, esse princípio já estava implicitamente presente nos trabalhos de Blair e de Cavendish, sendo explicitamente estabelecido por Lavoisier no Traité, no tratado dele, né? Olha aí qual a importância, a frase conhecidíssima de Lavoisier, porque nada se cria, nem nas operações da arte, nem das da natureza. E pode-se estabelecer em princípio que em toda operação há uma quantidade igual de matéria antes e depois da operação. Ou então, a mais conhecida por nós, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Certo? Então, lembrando que Lavoisier, quando a gente fala sobre o princípio dele, a gente sempre tem que lembrar de um sistema fechado, onde não há troca com o ambiente. A segunda lei ponderal é a lei das proporções definidas, ou também chamada de lei de Proust. Aqui tem uma imagem de Proust, né? Por seus trabalhos cuidadosos de purificação e análise de compostos químicos, Proust foi considerado um dos fundadores da análise química. O que diz a lei dele, né? Vamos pensar. Por meio do estudo das reações de decomposição, Joseph Louis Proust, aproximadamente em 1799, propôs a lei que ficou conhecida Lei das Proporções Definidas, ou Lei de Proust. Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção de massa. Traduz, professora? Eu não entendi. Duas águas pesam 36 gramas,
4H, 2 vezes o H2, 4 gramas, e 1O2, 102 gramas. Da primeira linha aqui para essa daqui, foi dividido por 2. Quando eu divido o reagente por 2, automaticamente os produtos também são divididos. Lei das proporções. Divide por 2 novamente, ó. Lei das proporções. Então, a proporção sempre vai ser em grama, 9 gramas de água para 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Sempre seguindo lá em cima a fórmula da molécula. Então, a proporção sempre é essa. Se eu multiplico de um lado, do outro também vou multiplicar. Ok? A terceira lei, que é a lei volumétrica de Gay-Lussac. Gay-Lussac está ali a fotinho dele também. Ele propôs que os volumes combinados de gases se mantinham em proporções simples, como os pesos combinados dos átomos, e considerou esse trabalho uma confirmação da teoria de Dalton, lá, aquele que estudou os modelos atômicos, né? Vamos pensar o que foi feito. Vou pegar a canetinha aqui para a gente anotar aí. No início do século XIX, o químico e físico francês Joseph-Louis Gay-Lussac realizou uma série de experimentos em que mediu nas mesmas condições de temperatura e pressão o volume de gases envolvidos numa reação. A lei de Gay-Lussac, que é a lei volumétrica, envolve gases, tá? Estado gasoso. Com base em suas observações, estudou as relações entre os volumes das substâncias reagentes no estado gasoso e, em sua tese, publicada em 1808, enunciou a lei volumétrica. Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes de uma reação têm entre si uma proporção fixa. Tá vendo que eu tenho 2 volumes de H2? Então, eu vou ter para cada um volume de H2 para cada 2 volumes de água. O que ele quer dizer? Se aqui for 4, que é o dobro, aqui vai ser o dobro, aqui vai ser 2, e aqui vai ser o dobro, 4. Sempre a proporção de volume para gases é a mesma. Vamos lá, vamos fazer exercícios, né? Vamos lá, então, para exercícios, né? Colocar essas teorias em prática. Ao realizar determinado experimento no laboratório, um aluno observou que um pedaço de palha de aço, após alguns dias exposto ao ar, teve a sua massa aumentada. Ao contrário, uma vela acesa diminui após alguns minutos de queima. Como é possível explicar essas observações? Porque, segundo Lavoisier, isso não deveria acontecer, porque a massa do produto do reagente deveria ser a mesma. Por que aconteceu essas observações? Porque o sistema não é fechado. Vamos ver. Pois, coloquem aí. O sistema estava aberto. Vamos colocar mais fácil. A palha está ganhando massa da atmosfera, do ambiente. Então, vamos lá. A palha de aço, ela oxida. Então, a palha de aço ela ganha massa porque ela reage com oxigênio, gás oxigênio. Enquanto a vela diminui a massa, perde massa, porque forma gás e esse gás vai evaporar, que é o gás carbônico. Certo? Isso não aconteceria, segundo a lei de Lavoisier, se o sistema fosse fechado. Próximo. Por que as observações de Lavoisier são válidas apenas para ensaios realizados em sistemas fechados? Vamos colocar ali, porque só dessa forma conseguimos determinar a massa inicial e total verdadeira. Pois, só dessa forma, ou só em sistemas fechados, conseguimos determinar a
verdadeira massa de produtos e reagentes. Produtos e reagentes. Nada vai se perder, né, se o sistema estiver fechado. Pois só em sistemas fechados conseguimos determinar a verdadeira massa de produtos e reagentes. Diferencia lei da conservação das massas de lei das proporções definidas. Então tá, vamos pensar. Lei das definições da massa, vamos ver. Quer dizer que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Isso é a lei da conservação da massa. Agora, lei das proporções definidas. Se o reagente, exemplo, né, for aumentado, vai ter um igual, o produto também vai aumentar. O produto também aumenta. Basicamente assim, ó, a lei da conservação das massas vai andar numa tabelinha horizontalmente. Se a massa do reagente der 20, a massa do produto também vai dar 20. Agora, a lei das proporções definidas, ele diz que se eu pegar esse 20 e dividir por 2 o meu reagente, automaticamente eu também vou ter que dividir por 2 o meu produto. Agora vamos ver, né? Como as leis ponderais de Lavoisier e Proust, encontre os valores que completam a tabela referente à reação de neutralização do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. Olha só, eu vou separar aqui o reagente do produto, que é onde tem a setinha. Antes da seta, na primeira linha, eu tenho 73 mais 80. Tá? Se a gente pegar a calculadora lá bonitinha, fazer 73 mais 80, vai dar um total de 153. Então, aqui eu tenho um total de 153. Aqui eu já tenho 117. Só que, segundo Lavoisier, depois da seta não tem que ter só 117, eu tenho que ter 153. Então, aqui vai ser o que falta para chegar a 153. Então, se eu tenho 117, eu pego 153 e tiro 117. Vai faltar quanto? Para chegar a 153. 36. Que é o 36 que eu vou colocar aqui, ó. Ok. Então, aqui, 117 mais 36 vai dar o 153. Lei de Lavoisier. Tudo que tem antes da seta, a massa total antes tem que ser igual à massa depois da seta. Agora, vamos para a lei de Proust. Daqui para cá, ó, foi dividido por 10. Botei uma vírgulazinha, né? Então, eu vou dividir 36 por 10 também, ó. Andei com a vírgula. Vou dividir 80 por 10 também. E vou dividir 73 por 10 também. Ok. Agora, vamos ver. O que aconteceu do 73 por 36,5? Vamos pensar. Vamos pegar outra cor aqui. Daqui para cá. Quem é bom em matemática já notou que de 73 para 36,5 foi dividido por 2. Então, eu vou dividir todo mundo por 2, ó. Segundo Proust, o que eu faço em um dos reagentes, eu faço em todas as outras reações. Vou dividir isso aqui também por 2, ó. 117 dividido por 2, 58,5. E vou dividir também o 36 por 2, vai dar 18. Difícil? Não, né? Só prestar atenção nas proporções. Agora, o último, não menos importante, o que aconteceu aqui, ó, do 36 ao 72. Do 36 ao 72, prof, foi multiplicado por 2. Então, vou multiplicar todo mundo por 2 aqui, ó. Que vai dar 160,
73 por 2 vai dar 146. E agora o 117 por 2. Vamos fazer aqui 234. Então, ó, nessa tabelinha a gente envolveu na primeira linha a lei de Lavoisier, para saber que tudo que tem no reagente tem que ser igual no produto. E as 3 últimas linhas são a lei de Proust, onde o que eu faço, se eu divido, multiplico, somo um lado, eu também tenho que fazer isso em todas as outras estruturas. Certo? Vamos para a próxima. Típico de Minas Gerais, o pão de queijo é um delicioso lanche que pode ser preparado em casa com os seguintes ingredientes: 500 gramas de polvilho azedo, 1 copo de água, 1 copo de leite, meia xícara de óleo, 2 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado. Para essa quantidade, o rendimento é de 30 pãezinhos. Qual será a quantidade necessária de cada ingrediente para a produção de 120 pães de queijo? Isso é a lei de Proust. De 130, de 30 eu quero fazer 120. É o dobro? Não, porque o dobro de 30 é 60. Quantas vezes? Por quanto eu tenho que multiplicar essa receita? Pego o 120 e divide por 30. Daí a gente vai ver que eu vou ter que multiplicar essa receita por 4. 4 vezes o 30 dá o 120. Então eu vou ter que multiplicar por 4. Então, eu vou multiplicar 500 gramas por 4, vai dar 2.000 gramas ou 2 quilos de polvilho, né? De polvilho azedo. O que mais? Vamos pensar. 1 copo de água, 4 copos de água. Multiplicando por 4. E se a lei de Proust, se eu quero mudar a proporção, eu tenho que mudar todos os ingredientes. 1 copo de leite, 4 copos de leite. Se antes a gente precisava de 2 ovos, eu vou precisar de 8 ovos. Multiplicar por 4. 100 gramas de queijo parmesão ralado, 400 gramas de queijo parmesão ralado. Isso é a lei de Proust. Fechou. Vamos para a próxima. Qual lei ponderal está relacionada ao aumento dessa receita? Lei de Proust. Vamos P aqui. Ok? Fechou. Vamos para a próxima. Difícil essa não, né? 6. Vamos lá. Durante a realização de um experimento, um aluno colocou cuidadosamente 65 gramas de zinco dentro de um Erlenmeyer contendo 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, é o zinco e ácido sulfúrico. É isso que ele fez. Ok. Após a reação, a qual resultou na formação de uma solução de sulfato de zinco e gás hidrogênio, formou gás hidrogênio e sulfato de zinco, trocou, né? Foi uma reação de simples troca. Ok. Constatou-se uma diferença na massa. Considerando as leis ponderais estudadas, explica a diferença de massa registrada no final do experimento. Sabe por quê? Porque eu formei um gás e o gás evaporou. Ó, isso aqui virou gás e evaporou, por isso que a massa deu menor. Então, explica a diferença na massa. Pois houve formação de gás hidrogênio e este evaporou porque o sistema não era fechado. Não seguiu a lei de Lavoisier. Ao realizar o mesmo experimento em um sistema fechado, foram produzidos 2 gramas de gás, com a massa de sulfato de zinco formada, considerando que os reagentes foram totalmente consumidos. Então, ele disse que de zinco a gente tinha 65 gramas, né? De ácido, ele disse que a gente tinha aqui, ó, 98 gramas. Então, vamos lá. Então, antes da seta, tem esses dois aqui juntos que vão dar
163. Então, depois da seta tem que dar 163. Então, vamos lá. Então, de gás, ele falou que foi 2 gramas, aqui foi 2. Então, quanto vai ser o ZnSO4? O que falta aqui para dar 163. Então, vai ser 161. Essa foi a massa de sulfato de zinco. Já que quando eu separo o reagente do produto, segundo a lei de Lavoisier, tem que dar a mesma massa antes e depois da seta. Então, 161 gramas de sulfato de zinco. Ok? Vamos lá. Próximo. Para a mesma reação, qual é a massa de zinco necessária para reagir com 196 gramas de ácido? Se o 98 virar 196, é isso que ele está falando. De 98 para 196 foi multiplicado por 2. Então, a massa de zinco também tem que ser multiplicada por 2. Quanto que é 65 vezes 2? 130. Então, qual é a massa de zinco? 130 gramas. Se dobrar a quantidade de ácido, automaticamente, segundo a lei de Proust, também dobra a quantidade de zinco. Próxima. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração, a IBRAM, o Brasil é o terceiro maior produtor do minério bauxita, matéria-prima para a fabricação de alumínio. Sabendo que são necessários 100 gramas de bauxita para produzir 30 gramas de alumínio. Ó, bauxita é uma mistura, né? Só que a cada 100 gramas de bauxita, se eu pegar 100 gramas lá, uma massinha de 100 gramas de bauxita, só 30 gramas é alumínio. É isso que ele está falando. Qual seria a massa desse minério para produzir uma panela com 600 gramas de metal? Então, se eu quisesse 600 gramas de alumínio, quanto que eu preciso de bauxita? Regrinha de 3. Ou daqui para cá vai ser multiplicado por 20. Então, multiplica aquele por 20 também. Ou resolve a regrinha de 3, ó. 30x é igual a 60 mil. 60 mil dividido por 30, porque o 30 está multiplicando, passa dividindo. Aí faz 60 mil dividido por 30. Vai dar 2.000. A massa de bauxita necessária para que a gente pegue ali, para que a gente tenha 600 gramas de alumínio, é 200 gramas de bauxita. Ok? Regrinha de 3, né? Vocês estão vendo que vocês estão entrando num conteúdo de química que é só cálculo, tá? Cálculo químico, essa apostila. Vamos lá, agora vamos lá para o livro de atividades, página 13, tá? Ainda falando sobre as leis ponderais. As leis das reações químicas foram desenvolvidas com base em experimentos realizados no final do século XVIII. Elas auxiliaram os cientistas na previsão da quantidade de substâncias que participam das reações, tornando possível entendê-las e interpretá-las. Sobre as leis ponderais e a lei volumétrica, relacione corretamente as colunas. Lei da conservação da massa, lei da proporção definidas e lei volumétrica. Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, ela sempre será formada pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção em massa. Sempre que fala em proporção, eu vou lembrar da lei da proporção. Ó, o nome já disse. Ok? 2 aqui. Em uma reação química, considerando o sistema fechado, a massa total do reagente é igual à massa do produto. Sistema fechado e massa igual, eu sempre lembro de Lavoisier e conservação da massa. E a última, os volumes dos gases participantes de uma reação, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm entre si uma proporção fixa, expressa por números inteiros e pequenos. Quem fala em gás fala de volume. Gay-Lussac. Lei volumétrica. Próximo. O cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, é obtido principalmente por meio da rocha de sal em jazidas mineradas. Porém, o processo de obtenção mais conhecido é pela evaporação da água do mar. Independente da forma de obtê-lo, sua composição será sempre a mesma, 39% de sódio e 61% de cloro. Essa composição constante pode ser justificada por qual lei? Proporção constante, lei de Proust, que fala sempre das proporções constantes.
constantes. Sempre. Se eu dobrar a quantidade de sódio, essa proporção dobra, mas dobra também a proporção de cloro. Lei de Proust, onde fala sobre as proporções constantes. E vamos para o último exercício do dia, o 19. Uma lei química expressa regularidades dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamentos de fenômenos que pertencem ao contexto de aplicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei, a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando qual a sua origem, mas depende do método utilizado na indústria. Falso. A composição química das misturas é sempre constante, não importando qual a sua origem. Falso. Depende de onde eu tiro. Uma pedra vai ter uma proporção diferenciada. A composição química das misturas é sempre constante, não importando qual é a sua origem ou o método para obtê-las. Fake também. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando qual a sua origem ou o método para obtê-las. Ok. Letra D. É isso que diz a lei de Proust. Vamos lá no Meet, colocar o nome e turma para a gente finalizar a aula. Beijinhos, tchau!